Por que eu vou na missa? Nesse vídeo eu vou explicar o porquê que recentemente eu comecei a frequentar a missa da Igreja Católica aos domingos de manhã. Eu não sou católico, na verdade nem batizado eu sou, mas disso eu vou falar daqui a pouquinho. Como do nada, eu sem religião, sem ser católico, eu comecei a ir na missa. Para as pessoas que olham de fora, pode parecer algo muito estranho. Para minha mulher mesmo, por exemplo, ela imagina que eu estou indo na missa única, simples e exclusivamente porque eu comecei a acompanhar conteúdos do Guilherme Freire, que é um católico que fala para ir na missa, e aí eu ouvi ele falando para ir e comecei a ir. Mas não é bem assim, porque eu tenho muitos motivos para estar indo na missa, e eu quis trazer um pouco deles aqui num vídeo, tanto para explicar um pouco dessa nova parte da minha vida, porque esse canal no YouTube não serve só para eu ensinar, mas serve também para eu ter um registro para o meu futuro. E eu quero mostrar um pouco do porquê que eu estou começando esse processo, porque pode ser que isso influencie, ou ajude, ou mostre para alguém o porquê começar a ir na missa também, mesmo sem ser católico ou sem ter religião até. E eu tenho 6 motivos para estar indo na missa. E eu vou falar um pouco de cada um deles aqui nesse vídeo. O primeiro motivo é que, estudando, eu busco conhecer e encontrar a verdade. Eu busco encontrar a verdade das coisas. Eu, desde pequeno, sempre fui uma criança muito questionadora e acabei me apaixonando muito pela ciência porque eu queria entender sobre como as coisas funcionavam. Eu era aquela criança que perguntava um porquê e não cansava até ter uma resposta. Então eu sempre quis entender as coisas e buscando entender a verdade, buscando conhecer a verdade, inevitavelmente em algum momento a gente vai chegar em Deus. É aquilo, quando você toma o copo do conhecimento ou da ciência, no primeiro gole você vira ateu, mas até o final do copo tu encontra Deus. Então, cara, quando tu tá buscando a verdade, é inevitável tu chegar em Deus em algum momento. Tu chegar na questão de alguma coisa criou isso daqui, alguma coisa fez isso daqui ser do jeito que é. Cara, a partir do momento que eu existo de sol e água, porque eu tô aqui. Basicamente, eu tô aqui e eu como para nutrir meu corpo. As células do meu corpo são feitas de materiais que vêm da comida que eu como. A comida que eu como são animais e plantas. Os animais que eu como, eles estão comendo outros animais ou plantas. E em algum momento vai chegar só na planta. E a planta basicamente é, cara, alguma semente, algum grão, algum galho, alguma coisa que recebe luz do sol, água e cresce um negócio, tipo, surge um negócio do nada, sei lá. Tu pode me explicar? Tu pode me explicar toda a parte biológica e química de como a planta cresce. Mas a planta crescer é um milagre. É um milagre porque, cara, é incrível um negócio. Sol mais água vira planta. Sol, água, semente, terra vira planta. Beleza, e a planta cresce. Tu pode explicar isso e chegar assim que as coisas funcionam, o como é assim. E isso para te bastar, mas eu quero saber o porquê, por que que isso existe, por que que a soma desses ingredientes vai resultar nisso. Porque existe algo de bonito na criação do universo. O fato de um ser humano gerar vida, de literalmente um homem e uma mulher se unir, aí cresce a barriga da mulher, nasce um bicho dali, e aquele bicho ele cresce miudinho desse tamanho, e depois ele vira um ser gigante de 2 metros. Cara, isso é muito incrível. Muito incrível. Isso é um milagre. Então, buscando entender a verdade e estudando, inevitavelmente alguma hora tu vai encontrar Deus. Então, a partir do momento que na minha busca pela verdade eu encontro Deus, em algum momento eu vou acabar me direcionando para querer estudar alguma coisa sobre alguma religião. Porque quando você quer aprender mais sobre ciência, você vai nos livros de ciência, mas se tu quer aprender mais sobre Deus, tu vai ter que entrar em algum conhecimento religioso para poder estudar esse assunto. Segundo motivo é a minha busca pelas virtudes do homem e pela excelência moral.
A partir do momento que eu estou buscando entender mais sobre as virtudes e sobre como ser um homem melhor, ou como me aproximar da perfeição, como ser um homem mais maduro, eu inevitavelmente, em algum momento, vou acabar chegando no exemplo de Jesus Cristo. Quando tu está estudando as virtudes, quando tu está estudando as virtudes do homem maduro, as virtudes da excelência, as virtudes morais, as virtudes do homem bom, em algum momento você vai chegar em Jesus Cristo. E a partir do momento que você chega em Jesus Cristo, a sua busca pela verdade, a sua busca pelo bem, a sua busca pelas virtudes, pelo seu desenvolvimento, quando essa busca atingir Jesus Cristo, a partir dali é só questão de tempo até tu começar a estudar alguma coisa sobre a igreja e a história da igreja. Porque é a igreja originária de Jesus Cristo, né? A maioria das religiões evangélicas, protestantes, etc., são coisas mais modernas, porque a igreja católica em si tem seus 2000 anos, né? Então, a igreja existe desde Pedro, que era o discípulo de Jesus. Então, cara, é um negócio antigo. Foi a primeira coisa a falar sobre Jesus Cristo. Então, quando tu tá estudando as virtudes, tu vai chegar em Jesus. E chegando em Jesus, tu vai acabar estudando a história da igreja. Então, é inevitável que na busca pela verdade, na busca pelo bem, e na busca pelas virtudes, e para ser uma pessoa melhor, em alguma hora tu vai chegar em Deus, vai chegar em Jesus e vai chegar na igreja. Então, se tu tá tentando evoluir, ser uma pessoa melhor, é inevitável que alguma hora você vai começar a percorrer essa estrada. E a partir do momento que eu comecei a percorrer essa estrada e cheguei nesse ponto, eu descobri mais algumas coisas. Eu descobri que tudo que eu sabia sobre Iluminismo, Revolução Francesa, Inquisição e Idade das Trevas era pura mentira e propaganda política. Pura mentira e propaganda política. Ou seja, todas as coisas que eu conhecia falando mal da igreja, na verdade, eram pura mentira e propaganda política iluminista. A igreja não era preconceituosa cara, essa parte que eu vou ter que aprofundar um pouco, porque recentemente, inclusive, eu tive uma discussão com uma pessoa importante para mim, falando sobre a igreja e a Bíblia dizerem coisas racistas e homofóbicas. Então, antes de eu entrar que o iluminismo que originou a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa foi uma peça do iluminismo, que é uma fonte filosófica ali, que basicamente condena a Inquisição como uma caça às bruxas e um período de Idade das Trevas onde a igreja travou o conhecimento, barrou a evolução de conhecimento, a evolução científica. A humanidade ficou estagnada em matança e perseguição da igreja, numa coisa estática que não evoluía nunca. E o iluminismo, ele é o progresso e a evolução das coisas. E não é assassino e maléfico como a igreja era e tal. Tudo isso é mentira. Na verdade é o contrário. Porque a igreja ela preservou o conhecimento e ela expandiu o conhecimento. A maioria dos grandes cientistas e das grandes descobertas foram de pessoas que eram católicas, eram da igreja, padres descobriram coisas importantes para a ciência, e os iluministas mesmo nem eram cientistas, eram políticos, a maioria deles, os que eram cientistas medíocres. A Inquisição foi uma coisa para controlar a violência contra um povo específico que estava tendo, e era feito tribunais, tanto que a justiça e o júri veio da Inquisição. Os tribunais veio da Inquisição, porque era uma coisa totalmente justa e era muito misericordioso nas palavras da própria igreja, porque inclusive se a pessoa fosse condenada por hipocrisia e no julgamento ela se arrependesse dos seus pecados e pedisse perdão, ela era absolvida. Então a Inquisição realmente não foi uma caça às bruxas desordenada. Na verdade, as caças às bruxas aconteceu pelos protestantes nos Estados Unidos depois do Iluminismo já. E o Iluminismo, sim, gerou a Revolução Francesa, que fuzilava crianças por puro maquiavelismo e muito mais catástrofe. A quantidade de pessoas que a Inquisição matou ao longo de 300, 400, 500 anos, a Revolução Francesa matou na primeira semana. E durou 10 anos. Então a Revolução Francesa matou muito mais. Tudo isso era muita mentira e propaganda política. Enfim. A igreja não é preconceituosa, racista e homofóbica, como eu ouvia também. Por quê?
Tem uma parte ali em Coríntios, se eu não me engano, que fala que a palavra mata, mas o espírito salva, alguma coisa assim. Basicamente, isso é para dizer que as palavras, ou seja, as leis, as coisas que estão sendo ditas ali naqueles textos, elas podem ser mal interpretadas e aquilo pode ser levado para um mau caminho. Mas o espírito por trás que é o importante. Ou seja, a igreja, se olhar a igreja, ela tem uma Bíblia, né? E a Bíblia ela é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele é majoritariamente judeu, que era o que tinha antes do cristianismo, porque Cristo, tecnicamente, começou o judeu porque ele nasceu num lugar onde as pessoas eram judeus, porque não existia cristianismo antes de Cristo, por lógica. E basicamente o Novo Testamento é sobre os apóstolos de Jesus narrando sobre a vida de Jesus. E aí o que acontece? Jesus mesmo foi contra a Bíblia da época, ele era contra as regras daquela época. Então, se o próprio Jesus era contra as leis que eram pregadas pelo Antigo Testamento, que é a Bíblia da época, então, por lógica, quando a gente olhar para o que é realmente o cerne moral da igreja, devemos olhar para o Novo Testamento apenas e não para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele pode ser interessante para dar uma base histórica, filosófica, contextual, mas o importante é Jesus. O cristianismo, o catolicismo é um cristianismo, e o cristianismo é de Cristo. E Cristo é Jesus. Então o que interessa é Jesus. Ponto final. Nada mais interessa. Se Jesus falar, ó, isso daqui tá certo, então a gente considera aquilo dali. Mas se ele mesmo era contra várias das leis da época, e ele inclusive, Jesus, tipo, não condenava as pessoas, ele abraçava todo mundo, ele amava as pessoas, ele perdoava até os criminosos, prostitutas, pecadores e tal. Entretanto, tinha um grupo que Jesus era revoltado, ele quebrava as coisas, ele batia, ele saía na discussão, que eram os hipócritas religiosos. Então a gente já começa a entender que Jesus não condena as pessoas, ele ama todo mundo, ele perdoa todo mundo, e ele condena, na verdade, os hipócritas religiosos. Ou seja, o que ele está condenando? Justamente essa distorção de pensamentos, de preconceito, porque o que ele falou? Amar a Deus e amar o próximo. Se eu não estou amando o próximo, então eu estou contra o mandamento de Cristo. Se o cara me diz, mas está na Bíblia, qual Bíblia? Antigo Testamento? O próprio Cristo era contra isso, então desvalidado. A partir do momento que, pela lógica moral e espiritual, esse argumento está desvalidado pelo fundador da doutrina, então eu posso considerar que se tem alguém na igreja falando não, a gente deve odiar os gays, deve odiar os negros porque está na Bíblia, no Antigo Testamento. Eu vou falar, essa pessoa não está em comunhão com a doutrina verdadeira da igreja. Ou seja, a palavra mata, o espírito salva. A palavra, as escritas, estão condenando a alma dessa pessoa. Mas o Espírito de Jesus, que é amar a todas as pessoas, salvaria essa pessoa. Por quê? Porque se a gente levar em conta apenas o Espírito, mas não as coisas escritas, então a gente vai olhar para Jesus e vai olhar para ele como um exemplo moral e acabou a discussão aí. Então não precisa de mais nada além disso. Então o que tem condenando outras coisas ali para o Antigo Testamento, descarta. Por isso que eu digo que a igreja não é preconceituosa. Se tu tem uma fase em que a igreja está sendo preconceituosa, é porque ela está sendo liderada por seres humanos preconceituosos que estão perdidos, e eu posso provar que eles estão perdidos pela doutrina da própria religião deles. Entende? Então não é a igreja, porque o espírito igreja, o espírito da religião, continua puro. Quem está impuro é aquela pessoa. E eu posso provar que aquela pessoa ou grupo de pessoas está impuro pela própria pureza da igreja. Ou seja, a igreja está sempre certa. Agora, as pessoas que estão usando a imagem da igreja e falando que elas são a igreja e dando as ordens da igreja, essas podem estar erradas. O que está certo é o exemplo moral de Jesus Cristo. A partir desse ponto, para trás ou para frente, não interessa mais nada. É esse o ponto. Então, a partir do momento que eu entendi esse tipo de coisa, que eu fui estudando, encontrei Deus, beleza, fui estudando as virtudes, encontrei Jesus Cristo. Fui estudando a história da igreja, encontrei que essas coisas eram mentira, ou seja, o que falavam mal da igreja para mim, na verdade, não era real. Portanto, eu decidi fazer uma coisa diferente. Eu decidi eu mesmo ir na igreja, ver o que eles estavam falando, o que eles estavam pregando lá, para ver, será que esse negócio realmente é uma... Olha só, eu fui cético.
Eu fui para a igreja para ouvir a versão da história da igreja, para tentar provar o que estava certo e o que estava errado. Beleza. A vida inteira eu escutei essas pessoas falando que a igreja era errado, isso e aquilo. Agora eu escuto que essas pessoas falaram mentira. Se elas falaram que a igreja era aquilo, e elas falaram mentira, então a igreja não é aquilo. Deixa eu ir lá na igreja para ver se a igreja realmente era aquilo que eles falaram, e se eles falaram a verdade, ou se na verdade era mentira e a igreja na verdade é boa. Então eu fui cético para ver se a igreja realmente era uma lavagem cerebral e uma coisa do mal, e eu fui com o intuito de literalmente entrar na igreja para conhecer o lado da história deles, para ver o que eles estavam falando. Foi esse o meu intuito de entrar na igreja, e eu inclusive recomendo que qualquer um que tenha dúvidas faça o mesmo. Se tu tem qualquer preconceito, crença, alguma coisa contra a igreja, então vai lá e escuta a versão da história deles também. Nem que seja porque, beleza, Rogério, eles são do mal mesmo, isso aqui é errado, isso aqui é preconceituoso, isso não é uma coisa boa. Então vai lá e prova que tu tá certo e que eles realmente são isso tudo. Tu não tá tão confiante assim? Então vai lá e prova. Olha o lado da história deles e prova. Beleza? Então foi esse o intuito que eu fui. Esse é o terceiro motivo de eu estar indo na missa. Agora, entrando pro quarto motivo. E o quarto motivo de eu estar indo na missa é: eu sempre acreditei em Deus. Isso sempre fez parte da minha vida. Entretanto, a fase mais depressiva da minha vida, que eu tive uma fase que eu quase entrei em depressão mesmo, em quadro de depressão clínica, foi no momento em que eu estava preso no niilismo, no discurso niilista da sociedade. Foi o momento em que eu encontrei esse discurso e isso estava criando a narrativa da minha cabeça, e que eu caí na armadilha dos intelectuais tristes. O que é a armadilha dos intelectuais tristes? Provavelmente você já viu personagens inteligentes tristes, como por exemplo Schopenhauer ou o Rick, do Rick e Morty. Basicamente isso é uma armadilha de quê? De que ser feliz e estar alegre é um estado de ignorância, porque a realidade na verdade é sofrimento, e o quanto mais inteligente, mais conhecimento você tem, mais você aceita que a realidade é sofrimento, e por isso menos ilusão você tem de que a vida é boa, e menos feliz você é, e menos ignorante você está, ou seja, quanto mais inteligente, mais triste. Isso é uma armadilha intelectual tremenda, porque se tu tá 100% feliz com tudo, achando que tudo é mil maravilhas, realmente você é muito ignorante. Mas se você acredita que a realidade é apenas sofrimento e aceitar isso e reconhecer isso é uma elevação intelectual e uma demonstração de conhecimento, e o quanto mais triste e depressivo você fica por aceitar essa verdade, essa realidade, mais sábio e inteligente você é, você também está caindo numa armadilha para o extremo oposto. Então, na verdade, uma pessoa verdadeiramente inteligente, ela compreenderia que a realidade não é uma mil maravilhas, mas a realidade também não é mil sofrimentos, e sofrimento infinito, e na verdade ficar extremamente triste com tudo ou feliz com tudo é igualmente burro. A verdadeira inteligência está em você reconhecer os dois lados da vida e conseguir usar a sua inteligência para continuar feliz apesar do sofrimento inerente à realidade. Então, isso é uma coisa que eu demorei para pegar, mas eu peguei. E aí, com o tempo, eu descobri que acreditar em Deus e me esforçar para ser bom não é o suficiente. E esse é o quarto motivo de eu ter começado a ir na missa. Acreditar em Deus e tentar ser bom não é o suficiente. Existe mais algumas armadilhas que aí depois realmente, cara, vai dar muito longo o vídeo para eu explicar tudo. Então começa a pegar os termos e pesquisar e estudar, que eu tenho feito a mesma coisa. Armadilha dualista, materialista e secularista. Estuda e pesquisa essas palavras que tu vai entender. Cara, isso nos faz acreditar de que a crença em Deus e a nossa espiritualidade, cuidar do nosso mundo espiritual, da nossa vida espiritual, é uma coisa interna, e acreditar em Deus internamente e tentar ser bom já é o suficiente. Mas isso é falso. Na verdade, exige ação. Não é o suficiente para tu ser bom e para tu ser salvo, tu simplesmente acreditar e se esforçar para ser bom. Isso exige ação. Nós somos corpo e alma numa só coisa, então a ação ela é necessária para a gente botar em prática
nossa conexão com Deus. E isso vai se dividir em duas coisas. A primeira delas é você buscar, olha só, a primeira delas, buscar construir as virtudes e se livrar dos vícios e dos pecados, assim como Jesus fez. Então, Jesus se livrou dos pecados, se livrou dos vícios e se tornou um homem totalmente virtuoso. Eu falo se tornou porque, além da Bíblia, que eu estou lendo ainda no momento, eu li um livro chamado Cartas de Cristo. E ali ele conta um pouco da trajetória dele, daqueles anos que não está na Bíblia, sabe? Que pulou da infância dele para ele adulto, e ele conta um pouco ali naquela trajetória do desenvolvimento dele e tal. E é muito interessante nessa Carta de Cristo. Então eu digo que Jesus realmente se livrou dos vícios, se livrou dos pecados, se purificou e se tornou um homem muito virtuoso, a ponto de ser o exemplo da humanidade de homem virtuoso. Então, isso é uma ação necessária. Cara, se livrar dos pecados, se livrar dos vícios, e pecados eu falo aqueles 7 pecados mesmo: a ira, preguiça, ganância, gula, luxúria, inveja. Ira, preguiça, ganância, gula, luxúria, inveja. E cara, falta algum. Calma aí que eu vou pesquisar aqui. Ira, preguiça, luxúria, ganância, orgulho, inveja e gula. Se livrar desses 7 pecados, se livrar de todos os seus vícios e construir várias virtudes é uma coisa que vai exigir ação prática, esforço e tempo pra caramba. E a outra coisa é tempo de conexão com Deus, literalmente. Não é, ai, mas eu me conecto com Deus aqui no pensamento enquanto eu tô trabalhando. Não. Tempo de dedicação pra conexão com Deus. E aí eu anotei algumas coisas que tu pode fazer. Você pode ler um livro sagrado, ler a Bíblia, por exemplo. Você pode meditar, você pode escrever, você pode orar, você pode fazer caridade, você pode jejuar intencionalmente pensando nisso, você pode ir à missa, que é uma forma que eu encontrei de, cara, tu meio que se obriga, tu cria um compromisso semanal ali que te obriga a sacrificar no mínimo 1 hora para contato com Deus, porque, cara, tu vai na missa, tu vai pelo menos fazer uma oração, sei lá, conversar com Deus, pensar um pouco nele, pensar um pouco em Jesus, nas virtudes. Então, tempo de conexão com Deus é uma ação necessária, não adianta. Ai, mas eu converso com Deus aqui no meu canto enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou estudando, enquanto eu estou fazendo as outras coisas. Não, cara. Você precisa parar e dedicar um tempo a se conectar com Deus. Isso é importante. A ação é necessária. É necessário tempo de conexão com Deus. Tempo de ação para se conectar com Deus. Ir na missa é uma forma que eu encontrei de pelo menos bloquear 1 hora da minha semana para realmente ter um momento de conexão com Deus. Eu entendi que isso é importante. Então, não adianta só eu me esforçar para ser bom e acreditar em Deus. Eu preciso fazer alguma coisa de fato. E eu digo que, na verdade, o ideal seria tu dedicar um dia da tua semana, pelo menos, para Deus. Um dia. Mais do que isso, se tu for, sei lá, celibatário, funcionário da igreja, não sei como é que fala os nomes das coisas lá, coroinha, freira, ou sei lá o que, padre, essas coisas, porque eu ainda sou novo nesse mundo. Mas você precisa de tempo de conexão com Deus. Dedicar tempo de uma ação prática para fazer isso. E ir na missa é uma forma que eu encontrei de bloquear 1 hora, pelo menos, para me conectar com Deus. Eu acho que o ideal seria um dia. Claro, tu não vai ficar 24 horas conectando com Deus, mas dedica o dia do Senhor. Não sei se é o Sabate ou se é o do Dominicus. Tanto faz, que é dia do Senhor ou sei lá o que, sábado e domingo. Mas, cara, escolhe um dia e dedica aquele dia para fazer coisas para se conectar com Deus. Eu tô indo no domingo 1 hora por dia na missa para me conectar com Deus. É isso que eu tô fazendo. Teve um domingo que eu não fui na missa e eu escolhi propositalmente não ir na missa. E aí, ao invés de ir na missa, eu fiquei essa 1 hora lendo a Bíblia, lendo, estudando, riscando ali, anotando, marcando texto, refletindo, pensando, pesquisando sobre as coisas que eu tinha dúvida. Então, eu dediquei 1 hora para me conectar com Deus de uma outra forma. Mas esse é o objetivo de estar indo na missa.
de que não adianta só acreditar e tentar ser bom, tu tem que fazer alguma coisa. E isso é uma coisa que eu encontrei que poderia ser feita e eu estou fazendo. Esse é o quarto motivo de eu estar indo na missa. Faltam dois, que agora vai ser um pouco mais curto. O quinto motivo de eu estar indo na missa é porque eu quero me confessar. Quero confessar os meus pecados e porque eu ainda não sou batizado. E aí deixa eu explicar um pouco. Eu estava esses tempos, eu ainda não concluí, mas eu estava esses tempos lendo o livro Confissões de Santo Agostinho. Em um dia que eu estava meio mal, a minha namorada pegou a Bíblia e ela pediu para abrir numa página aleatória e eu abri e veio um trecho dizendo da importância de se confessar. E eu já tinha entendido essa importância antes, mas foi mais reforçado, sabe? Se confessar os pecados é importante. Por quê? E por que eu quero fazer isso? Basicamente, você foge do auto-engano. Por quê? Ah, eu confesso direto para Deus, eu confesso comigo mesmo. Cara, quando você precisa abertamente falar, olha só, eu fiz uma merda, a merda que eu fiz foi essa, e eu pretendo não fazer mais isso. Esse ato de botar para fora, de vencer a vergonha, de enfrentar a vergonha, de aliviar um pouco a tua culpa e de se comprometer a mudar, isso te propicia muito mais a conseguir vencer esses pecados. Então a confissão, ela não é uma coisa para Deus, ela é uma coisa para ti, para melhorar a tua alma, para facilitar para ti o processo de vencer no processo de se tornar bom. Então eu quero fazer isso. Eu descobri que eu preciso ser batizado antes. E, sinceramente, pelo que eu entendi, o batismo ele seria um renascimento simbólico de uma morte do eu de agora e da minha vida para renascer numa nova vida em que eu vivo para Cristo. E a partir do momento eu estaria purificado e todos os meus pecados anteriores seriam automaticamente perdoados. Eu não me sinto digno desse processo. Antes de fazer isso, eu quero realmente terminar de estudar a Bíblia inteira. E na missa, muitas vezes o padre ele vai ali, ele explica algumas coisas sobre a Bíblia. Até agora eu não entendi muito bem o porquê das canções. Eu acho as canções meio chatas e meio sem noção, meio nada a ver. Não acho elas legais, boas, divertidas. Quando eu escuto cantos gregorianos ou cantos, como é que fala? Eu esqueci, mas aqueles cantos antigos lá da Idade Medieval, aquilo ali eu acho belíssimo, mas os cantos da igreja portuguesa aqui da esquina da casa não acho tão divertido, tão bom. E eu ainda não entendi essa parte, mas o padre ajudaria a entender a Bíblia em algumas partes e eu me sinto indigno de passar pelo processo do batismo para poder me confessar. Então eu vou na missa para já ir tendo esse momento de conexão e de purificação, o quanto eu ainda não aprendi o suficiente, o quanto eu ainda estou estudando a Bíblia, porque eu vou estudar a Bíblia por completo antes desse processo. Mas eu quero me confessar e eu reconheço que estar inserido naquele ambiente, entender como aquele mundo funciona, é necessário e esse é um dos motivos de eu estar indo na missa. E o sexto e último motivo é basicamente por estar inserido em uma comunidade com bons valores e principalmente com os valores da família. Eu vejo, cara, eu fiquei maravilhado porque por muito tempo fora desse ambiente religioso, eu vejo que as pessoas não querem ter filhos, as pessoas não querem mais casar, as pessoas elas têm medo de casar e divorciar, elas têm medo de ser traídas facilmente porque o mundo está muito promíscuo, porque a traição é muito comum. As pessoas têm medo de se entregar para um relacionamento, as pessoas não querem mais ter filho, as pessoas agora só querem saber de ter pet, muitas mulheres não querem ser mães, muitos pais estão abandonando suas crianças. Eu vi isso acontecendo no mundo conforme eu crescia. Eu via mulheres falando não quero ser mãe, não quero ter filho, e aí não serve para um relacionamento, porque como é que vai fazer família se ela não quer ser mãe? E aí eu vi as pessoas condenando quem tem filho, falando mal de quem tem filho, dizendo que filho é só problema, só dificuldade, só gasto, e reclamando da família, e reclamando e falando mal, e criticando esse ponto de quem quer ter filho é criticado. E ter muitos filhos é loucura nesse mundo moderno, e as pessoas que têm filho hoje em dia têm um filho único, e tratam estranho, e mimam a criança, estragam a criança, e é tudo muito estranho, e aí eu entrei na igreja. E na igreja eu vi
trocentos casais levando suas crianças, levando seus filhos, os filhos correndo, brincando. O padre falando ali. O padre, pelo que eu entendo, a igreja é contra o anticoncepcional, a igreja é contra o aborto, porque a igreja é pró-vida. Aí as criancinhas são batizadas, o padre diz, deixa a criança brincar, deixa a criança correr, deixa ela gritar e fazer barulho, deixa ela ser criança, não se incomoda. As crianças são as mais puras entre nós, elas são lindas, ter uma criança é uma bênção, a gravidez é um milagre, e as pessoas amam ter filhos, as pessoas cuidam das crianças, elas olham para as crianças com amor, e eu vejo os pais dedicados ali, trabalhando e se esforçando para cuidar e criar as crianças, e as mães cuidando das crianças, e cara, essas pessoas querem ter família. Família para elas é algo bom. Elas não estão falando eu não quero ser mãe, elas não estão falando eu vou abortar, elas não estão falando que ter família é errado, que criança é só problema e gasto. Não, elas amam ter filhos, elas amam ter família, as pessoas sorriem. Eu vejo, cara, eu vejo uma criancinha fofinha, pequenininha, toda bonitinha ali, correndo, brincando, falando, cara, que alegria, eu quero isso pra mim, eu quero ter crianças, cara, isso é lindo. E entrar numa comunidade que as pessoas são assim e pensam assim, renovou meu coração e minha esperança no mundo. Eu fico feliz, cara, eu nem me converti católico, eu só tô indo na missa, mas eu fico feliz de saber que hoje em dia muitos jovens estão se convertendo de volta para a religião e para o catolicismo, porque as pessoas precisam disso. Elas precisam saber que existe um homem, literalmente, tem a imagem lá no alto de um homem pendurado, que ele é o exemplo de virtudes e ele ensina a ser bom e amar os outros. E aí tem um cara falando que tu deve fazer família, que tu deve trabalhar, que tu deve ser virtuoso. Cara, as pessoas precisam disso. Um homem que é exemplo de virtude, guiando o caminho, um conjunto de valores para as pessoas seguirem, um ambiente que promove a cultura da família. Eu fico feliz de saber que as pessoas estão voltando a se converter, porque as pessoas precisam disso. E isso é um motivo fortíssimo do porquê eu tô indo na missa. Fortíssimo mesmo. Isso alegra meu coração de ir lá e olhar as famílias e falar: um dia eu vou ter uma família assim também. Um dia. Isso realmente me alegra muito. Isso é um motivo muito forte de eu estar indo na missa. Então, esses serão 6 motivos de eu estar indo na missa. E eu vou aproveitar esse final, esse último motivo, para fazer um convite, que é o quê? Caso você seja um homem e queira entrar numa comunidade além da igreja, ou que não seja a igreja, de homens que realmente valorizam a família desse jeito também, eu tenho uma comunidade de homens desse jeito. Clica no link da descrição e entra nessa comunidade, porque nós homens estamos ali te esperando. E todos vamos ser ótimos pais, porque a gente vai se apoiar nesse objetivo em comum. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus esteja com você e continue aprendendo.